Olá, este é o Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. Durante a votação do impeachment da presidente Dilma, teve de ser erguida uma cerca para separar quem era a favor de quem era contra, para evitar uma tragédia. Isto porque houve um crescimento muito grande nesse período da onda fascista, da falta de tolerância, da falta de bom senso, enfim, da falta de diálogo entre as pessoas. Tudo isso motivou a filósofa Márcia Tiburi a escrever este Como Conversar com um Fascista, reflexões sobre o cotidiano autoritário brasileiro. O Casa das Palavras conversou com a filósofa. E na segunda parte do programa, o Casa das Palavras conversou com a jornalista Belisa Ribeiro, autora de Jornal do Brasil, História e Memória. Nas entrevistas com grandes jornalistas, ela conta um pouco da história do Brasil nos últimos 100 anos. Mas antes da entrevista com Belisa Ribeiro, vamos ouvir o que os nossos deputados têm a dizer sobre o mundo dos livros. Os dois livros marcantes na minha vida são Dom Quixote, do Cervantes, e Grande Sertão Veredas, do Guimarães. E agora eu estou tirando um atraso, que é uma lacuna que eu tinha, que é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Nossa vida é tumultuada, turbulenta, não sobra muito tempo, eu queria ter muito mais tempo para me dedicar à literatura. Mas esses são as obras que mais me marcaram, e agora eu estou tirando esse atraso com uma das obras centrais da literatura mundial e latino-americana, que é o 100 Anos de Solidão. Li recentemente o livro de Leonardo Padura, autor cubano, chamado O Homem que Amava os Cachorros. Um livro fantástico. Pelo nome, eu já fiquei curioso. O que será que tem a ver cachorro com um autor celebrado, festejado pela crítica? Comecei a ler e fiquei fascinado. Não consegui desgrudar mais do livro e li em poucas sentadas. Um livro que trata, ao mesmo tempo, de ficção, é uma história muito bem arranjada, uma pesquisa histórica fantástica que ele fez nos arquivos da Espanha, da União Soviética, da Rússia, né, a antiga União Soviética, de Cuba. E é uma crítica severa, ácida, amarga, sobre o passado do movimento comunista internacional, quando as pessoas, por uma paixão cega, por uma dedicação à causa do movimento comunista, passavam por cima de questões humanitárias, de questões de sentimento. Eu recomendo a leitura do livro Florestas do Meu Exílio. Ele é de autoria de João Alberto Capiberibe, que é meu companheiro, que desde 69, ele conta aí a partir de 69 a história do Brasil que não é ensinada nas escolas, nas universidades. É uma aventura fantástica, ela foi muito perigosa, mas agora eu posso falar assim, uma fuga pelos rios da Amazônia, chegando na Bolívia, no Peru, no Chile, e enfim, é isso, vale a pena conferir. Observadores de todos os matizes são unânimes. Nunca a intolerância foi tão forte no Brasil. O ódio permeia todas as discussões a respeito dos mais diversos temas: racismo, futebol, política, violência contra a mulher. Parece que as pessoas perderam a capacidade de dialogar, de ouvir o outro. E isso tem nome: é fascismo. Fascismo que a filósofa Márcia Tiburi analisou neste Como Conversar com um Fascista. A entrevista foi feita pelo jornalista Roberto Seabra. O livro dela, Como Conversar com um Fascista, Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro, está sendo lançado em 11 países. E no Brasil, ele está dando o que falar. Márcia, obrigado por vir ao nosso programa Casa das Palavras. Eu começaria perguntando para você, por que o fascismo está voltando com tanta força justamente no momento em que o mundo está mais conectado, tem mais informação, né? As pessoas têm mais acesso ao conhecimento? Por que justamente hoje uma coisa que parecia enterrada, né, do século passado está voltando com tanta força?
Pois é, Roberto, eu acho que isso que a gente chama de fascismo, pelo menos no contexto desse livro e num certo campo de debate e investigação, diz respeito à configuração, a uma certa configuração da mentalidade baseada num modo de ser autoritário, digamos assim. Mas não é um mero autoritarismo, é um autoritarismo esforçado, digamos assim, um autoritarismo que providencia uma negação geral do outro, da alteridade. Então, poderíamos caracterizar o fascismo como um sistema de preconceitos, mas no momento em que a gente está... Quer dizer, o fascismo, quando ele retorna, não é sempre o mesmo, ele se modifica conforme as circunstâncias. E digamos que numa sociedade tecnologizada como a nossa, as condições para o surgimento de uma personalidade autoritária e de uma mentalidade geral autoritária são as melhores condições, são condições ainda mais favoráveis do que eram, sei lá, nos anos 30, nos anos 40, da Itália, da Alemanha. Então, o mundo digital, de certa forma, tá ajudando. Ajuda isso. E ajuda por quê? Para pensar o fascismo atual, a gente tem que pensar a formação da subjetividade. Então, como nós nos tornamos fascistas? Quer dizer, o que aconteceu conosco, com a nossa experiência como pessoas que nos tornou fascistas? Ou seja, pessoas capazes de um tal grau de preconceito que esse preconceito chega à negação do outro e à negação dos direitos fundamentais de toda a alteridade, né? Das minorias, dos sujeitos, enfim, que são, digamos, num sistema econômico e político, excluídos de um modo geral, excluídos inclusive da política, né? Acho que a gente vive um vazio, então, de pensamento. Isso aí você pode pegar na teoria política da Hannah Arendt. Ela fala muito desse vazio de pensamento, ou seja, uma cultura, uma sociedade que perdeu o nexo com a reflexão. E ela falou isso mais de 50 anos atrás. Pois é. E antes dela, Adorno, Horkheimer, nos anos 40, em textos tipo Dialética do Esclarecimento, já falavam sobre isso. O Adorno, nessa época também, fez uma pesquisa chamada Personalidade Autoritária, em que ele tenta avaliar o tipo psicossocial que surgia naquela época, que era o fascista em potencial, que é aquela pessoa sempre pronta a se transformar num sacerdote desse sistema de preconceitos. Eu acho que a nossa época, então, ela turbina isso, digamos. Nós vivemos com mais intensidade o fascismo porque os meios de difusão do fascismo são maiores e a sociedade, sob condições microeletrônicas, tecnológicas, também encontra esse solo fértil. E aí a gente fala de um vazio de pensamento que digamos, abdicamos, né? Terceirizamos, deixamos que a televisão, que a publicidade, que a igreja, que o político, aquele que é dono do discurso, que esse sujeito diga para nós o que a gente deve pensar, dite, nos informe como se aquilo que ele diz não fosse só uma opinião, mas fosse uma verdade. E isso é repetido nas redes sociais de forma absurda, né? E as redes sociais, ao mesmo tempo, são aquela faca de dois gumes. Se a gente tem noção de que se trata de um meio, então o meio, sabendo que é um meio, eu posso usar isso como um meio, não como um fim. Mas, quando as pessoas também começam a usar, por exemplo, a internet, as redes sociais, o Facebook ali, como se fosse um fim, aí elas já caíram na armadilha do próprio meio. Márcia, como é que você vê essa questão da política? Porque o fascismo é a negação da política, né? E como a política anda desacreditada, principalmente no Brasil, isso seria um combustível para o fascismo? Então, eu concordo com você, mas acho que a gente precisa hoje, na nossa cultura, nós que temos o papel de, enfim, professores intelectuais, escritores, jornalistas, e que, enfim, trabalhamos na ordem do discurso, né? A gente tem que fazer uma distinção entre a política institucional, a política como construção, enfim, da sociedade, campo de decisões e tal, a política partidária e tal, a política profissional, praticamente, e esse outro campo, que é o campo geral do político, onde os cidadãos se expressam. Tem uma diferença profunda entre as duas coisas. Qual seria a diferença para o nosso telespectador entender essa... Pois isso é bem importante, porque todos nós fazemos política. Qualquer mãe de família, qualquer pai de família, qualquer trabalhador, qualquer pessoa na vida pública, eu e você, os telespectadores, todos nós
nas nossas atuações profissionais, na nossa forma de agir como cidadãos no dia a dia, como transeuntes, como pessoas que estão aí vivendo a cidade, todos nós praticamos atos políticos. Esses atos políticos, ou eles são políticos no sentido positivo, ou eles são políticos no sentido destrutivo. Nós podemos, com os nossos atos, destruir a política. E é o que os nossos governantes, aqueles que estão colocados no lugar do poder, do legislativo, do executivo, do judiciário, enfim, é o que esses sujeitos têm feito, em grande medida, com exceções que também, infelizmente, só confirmam a regra. Também é perigoso falar assim, porque as coisas não precisariam ser assim. O sistema democrático é um sistema complexo e ele é feito também pelo povo, e cabe ao povo também tomar para si as rédeas desse processo. Sim, o povo é parte desse processo. É uma parte fundamental e é bom que o povo, então, não esqueça, porque, de qualquer maneira, querendo ou não, estaremos sempre fazendo política. Talvez no Brasil a gente tenha um certo comodismo e espere demais as respostas, e nós deveríamos buscar mais respostas. Mas o fascista é aquele que não busca também uma resposta. Ele não sequer se pergunta, porque ele já tem um sistema... Ele já vem com a resposta pronta. Ele é já um paranoico, né? O mundo já está fechadinho na cabeça dele, ele se contenta... Aliás, ele copia os clichês, as falas prontas, aquilo que já foi estabelecido. E uma coisa que eu acho importante também da gente saber sobre a questão política nesse caso é que, para entender o que é o fascismo e o que é a democracia, a gente pode pensar que um é o oposto do outro. E que o fascismo não é só, digamos, Os dois não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, vamos dizer assim, né? Os dois não ocupam o mesmo lugar no espaço, ainda que entre em tensão, e às vezes uma coisa, digamos, o autoritarismo pode às vezes se mascarar de democracia e o contrário. Então temos que cuidar muito disso, porque existem processos dialéticos, às vezes a gente faz confusão entre uma coisa e outra. Muitas pessoas pensam que estão se expressando democraticamente e estão sendo autoritárias. Então, eu não posso, por exemplo, emitir uma expressão preconceituosa e dizer que eu tenho o direito, por exemplo, de ser homofóbico ou racista ou ter preconceito, enfim, contra mulheres, misógino, sexista, machista. São traços de fascismo, né? Então, porque eu uso um preconceito contra as outras pessoas, se eu digo que eu faço isso em nome da minha expressão democrática, eu estou produzindo uma contradição na minha fala. Porque o que é democrático? O democrático é criar direitos, criar espaço de expressão e criar espaço para o outro se exprimir. Se eu emito uma expressão que cancela a sua chance de se expressar, porque eu crio um mutismo na sua expressão em função do meu preconceito, porque eu silencio você, eu acabo com o diálogo. Márcio, eu queria que você comentasse essa divisão que o Brasil está vivendo hoje, de amarelos e vermelhos, né, onde a pessoa sai de vermelho na rua e é agredida, né, ou é xingada, né? Isso seria um traço de fascismo, essa divisão, essa simbologia de vermelhos e amarelos? Digamos, o regime de pensamento autoritário que se opõe ao regime democrático, que inclui o outro, sempre é reducionista, ele é praticamente fundamentalista. Então, digamos, essas posturas, esses pensamentos que nos parecem às vezes muito bobos, eles adquirem um valor de verdade no contexto. É como se tudo aquilo fosse muito verdadeiro. No caso das pessoas usando a camiseta amarela da CBF para lutar contra a corrupção. É uma contradição das mais absurdas, porque qualquer pessoa minimamente informada sabe do grau de corrupção O ex-presidente da CBF está preso, né? Pois é, então, tem esse tipo de absurdo e as pessoas vestem a camiseta da CBF para lutar contra a corrupção. Deveriam lutar contra a corrupção da CBF, dizer, devolva a nossa camiseta, tira essa insígnia da nossa camiseta verde e amarela e tal. Mas as pessoas não fazem ideia. Claro, se fizessem ideia, não se colocariam nesse lugar eu estou chamando de ridículo político, que é a postura pseudopolítica estetizada do cidadão que pensa que está fazendo algo fantástico, maravilhoso e altamente expressivo e está, sem querer, pagando um mico. E aí poderíamos escrever a história do Brasil contemporâneo como a história dos micos. Ao mesmo tempo, o povo sempre tratado como débil mental, como bobo. As pessoas sendo enganadas de maneira absurda.
os meios de comunicação e o legislativo andam num nível, e o judiciário num nível de desfaçatez que é inacreditável para qualquer cidadão minimamente inteligente. Não precisa nem você ser muito bem informado, basta você ter um pingo de capacidade reflexiva que você percebe, né, o que está acontecendo. Mas, digamos assim, todo um esforço do sistema do poder para evitar que as pessoas pensem. Nesse sentido, os livros ainda são armas democráticas, são mísseis, são bombas, né, de reflexão que podem fazer alguma diferença. Então, ler ainda é o melhor remédio. Eu acho que sim. Acho que para você não virar um vidiota, quer dizer, aquele que acredita em tudo que lhe é transmitido na tela da televisão, na manchete do jornal, pelo pastor, pelo padre no púlpito, não que essas pessoas não possam dizer coisas interessantes, mas assim, pensar, por que ele está dizendo isso? De que lugar ele está falando? Aprender a questionar, né, Márcia? Minimamente, né? E o livro ajuda, porque o livro te obriga a tentar entender. Márcia, para encerrar, que nosso tempo está acabando, eu queria só uma pergunta que nós recebemos de um colaborador do programa. Eu queria te fazer essa pergunta. Há no mundo hoje uma certa onda conservadora, né? Mas não é uma onda fascista, é uma onda do pensamento conservador. Eu queria que você identificasse o que é conservador e o que é fascismo. Né? Porque você pode ser conservador e ser um liberal, ser uma pessoa de ideias abertas, né? Eu acho que há uma certa confusão hoje de conceitos. Você saberia diferenciar para a gente o que é conservador e o que é fascista? A pergunta que a gente poderia se fazer também, nessa linha do que você está propondo, é pensar em que medida o pensamento conservador impede a reflexão e leva, no nível do senso comum, ao fascismo. Então, eu acho que hoje em dia existem pessoas muito bem informadas que poderiam ser intelectuais que produzissem um pensamento autônomo, que ajudassem realmente as pessoas a pensar. Que estariam ajudando a esse... E que saíram do nível do simplesmente conservador e, de repente, se tornaram fascistoides. E que ganham muito dinheiro com isso, e que fazem um desfavor total à cultura, à inteligência, mas que tornaram, digamos, a expressão agressiva também um capital. Um capital expressivo, né? Um capital comunicacional, que depois o seguidor, o fã, vai simplesmente repetir sem mediação. Então, ele repete a fala do grande mestre, né? Então, tá cheio de pessoas aí especialistas, e o livro fala disso, na arte de escrever para idiotas, né? Então, de transformar o cidadão num imbecil. E a democracia, na sua própria natureza, ela precisa se radicalizar. Como que a gente vai proteger, defender, argumentar em nome de uma democracia até a segunda página? Tem que ser até o final do livro. Foi a grande revolução do século XX, que a gente continua falando dela agora no século XXI, né? Márcia Tiburi, Como Conversar com um Fascista, Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro. Márcia, muito obrigada pela entrevista aqui no Casa das Palavras, e sucesso aí na divulgação do seu livro. Prazer falar com vocês. Obrigada. O velho Jornal do Brasil, o JB, ou Jornal da Condessa, como ele era conhecido, continua até hoje a influenciar a forma de se fazer jornal aqui no país. Muita gente, inclusive, diz que nunca houve uma redação tão coesa, de profissionais tão aplicados na busca da verdade, do melhor texto, da melhor beleza plástica. Muita gente diz também que nunca houve uma redação mais corajosa e mais criativa. A trajetória vitoriosa do velho Jornal do Brasil é o tema do livro Jornal do Brasil, História e Memória, da jornalista Belisa Ribeiro. Na edição do dia 14 de dezembro de 1968, que noticiava a decretação do AI-5, o Jornal do Brasil deu um drible de Garrincha na censura. Na primeira página, no quadrinho dedicado ao clima, o jornal dizia apenas o seguinte: tempo negro, temperatura sufocante. No outro quadrinho, aparecia a seguinte informação: ontem foi o dia dos cegos. Esse era o JB. Belisa, nesse momento em que você faz esse resgate da história do Jornal do Brasil nesse livro,
Um livro gordo, né? Deve ter aqui quantas? 400 páginas. Exatamente. Né? Você acha que é possível que, junto com esse resgate da história do JB, você esteja também fazendo o resgate da credibilidade, ajudando no resgate da credibilidade da imprensa, tão abalada ultimamente com a predominância das redes sociais, que tratam a informação de uma maneira tão irresponsável? Eu gostaria que isso se transforme em verdade, né? Quem tiver a oportunidade de ler o livro vai ver um tipo de jornalismo que quase não se pratica mais hoje em dia. Um jornalismo feito com muita garra, um jornalismo feito com amor, um jornalismo feito com vontade de mudar o mundo. Era isso que a gente queria quando saiu da faculdade? Não queria nada, apenas mudar o mundo. Só isso, mudar o mundo. E um jornalismo que conseguia. Porque o Jornal do Brasil não era apenas um jornal que refletia o que estava acontecendo na sociedade. Era um jornal capaz realmente de influir no que estava acontecendo na sociedade. Né? Com essa edição que você citou, a edição do AI-5, eles conseguiram não só dessa, eu gostei muito da sua expressão, a rasteira de Garrincha nos sensores, mas o jornal foi invadido pelas tropas da aeronáutica no dia seguinte, prenderam o diretor do jornal, que era o Sete Câmara, a Condessa decidiu não rodar o jornal e com isso a sociedade ficou sabendo o peso que estava existindo depois do AI-5 na imprensa. Né? A imprensa ali mostrou que ela era realmente o quarto poder. Porque a ausência do jornal nas bancas teve um impacto muito maior do que se ele tivesse saído com qualquer notícia, com isso ou aquilo. Exatamente. Porque as pessoas sentiam falta do JB. E viram o tamanho da repressão que estava havendo na sua própria liberdade, né? De saber o que estava acontecendo ali nos porões da ditadura, como se dizia. Bom, e pela barulhada toda daqui, você já deve ter percebido, nós estamos gravando essa entrevista, por causa das palavras, aqui no Comitê de Imprensa da Câmara, um lugar por onde passaram grandes figuras do jornalismo. Carlos Castelo Branco, de vez em quando estava por aqui, né? Tarcísio Holanda, entre outros colegas do Jornal do Brasil. Entre essas figuras representativas do Jornal do Brasil, Reinaldo Jardim, Alberto Dines, que eu já citei, você dá destaque a alguns com mais expressão, Belisa, no livro? Dou destaque, sim. Dou destaque principalmente a esses chefes de redação, alguns estão com mais de 80 anos. Eu consegui, com muito orgulho, muita honra, entrevistar o Jânio de Freitas, o Carlos Lemos, o José Silveira, Alberto Dines, o Walter Fontoura. E acho que o Alberto Dines... Eu dou destaque ao Alberto Dines, sabe? Porque eu acho que ele chegou, o Jânio de Freitas consolidou... Ele pilotou as grandes reformas também, né? O Jânio de Freitas. O Reinaldo Jardim fez no suplemento, né? Aquela revolução gráfica. E o Jânio de Freitas conseguiu levar isso para a primeira página do jornal, tirando os classificados de terem a primazia do espaço e botando a notícia com primazia em 1959. O Dines chegou em 62 e estruturou o jornal. Ele criou as editorias na forma que a gente conhece hoje. É incrível, antigamente não existia editoria, era tudo misturado. Ele criou a editoria, deu à fotografia o status de editoria e criou uma coisa muito importante. Ele criou o departamento de pesquisa. Na nossa época não tinha Google. Então, ele criou um departamento de pesquisa, foi uma coisa muito importante para dar aprofundamento da notícia, né? Agora, Belisa, além do impacto que o Jornal do Brasil teve quase que na definição de uma filosofia de jornalismo, da responsabilidade da imprensa, etc., o jornal teve um impacto muito grande com suas reformas gráficas, até na cara que os jornais exibem hoje. Você trata também disso, não é? Trato, sim. Eu falo bastante dessa revolução gráfica. Que a cara dos jornais de hoje tem muito daquela revolução. Mostro, inclusive, essa mudança de primeira página com os classificados ocupando toda a primeira página praticamente, depois do formato em L, dos classificados que o Jânio fez. E falo bastante dessa época do suplemento dominical do Reinaldo Jardim, onde estavam também o Amilcar de Castro, que foi o artista plástico que fez esse desenho gráfico do suplemento. Belisa, para a gente fechar, a gente conversa com vários colegas do JB, e eu me incluo entre eles, com muito carinho, com muita alegria. A gente nota que não era apenas uma relação profissional que a gente tinha, você tinha, eu tinha com o jornal. Era uma relação amorosa. É verdade. O que fazia isso? Que química era aquela? Eu acho que era... A gente fala até que tinha um salário ambiente, né? O amor de participar daquele grupo. Eu acho que era a liberdade que nós tínhamos de exercer o nosso ofício com a certeza de que ele seria respeitado.
E depois foi muito difícil a gente encontrar isso em outros lugares, né? Buscava-se ali um clima de excelência. E a certeza de que você estava num grupo de qualidade e de respeito ao trabalho de cada um. Então isso é muito difícil a gente encontrar hoje, né? Você ser respeitado na essência do seu trabalho e estar num grupo em que a busca da excelência e da qualidade é geral. Belisa Ribeiro, autora de Jornal do Brasil, História e Memória, os bastidores das edições mais marcantes de um veículo inesquecível. Belisa do JB, muito obrigado pela sua participação. Bom, obrigada a você pela oportunidade de falar do meu trabalho, do nosso querido jornal. Obrigada. Nós estamos chegando ao final de mais uma edição do Casa das Palavras. Antes, uma informação muito interessante, um alerta para os pais. A Fundação Itaú Social fez uma pesquisa e descobriu que a leitura realizada por parentes durante a primeira infância reduz os índices de repetência. E mais, o aprimoramento das habilidades de leitura aos 7 anos afeta o nível socioeconômico que o indivíduo obterá aos 42 anos. Além disso, o incentivo à leitura na primeira infância está entre os fatores determinantes dos scores de inteligência, da motivação acadêmica e dos anos de escolaridade que o indivíduo terá em sua vida. Nós queremos agradecer aos autores e às editoras que nos enviaram livros para a gente ajudar aqui na divulgação, como foi o caso do Wilson Serrani, que nos enviou A Literatura de Cordel no Ensino de Ciências. Um livro curiosíssimo. Literatura de cordel são aqueles livretos, né, que são vendidos nas feiras nordestinas, escritos em versos e pendurados assim em cordões, daí o nome Literatura de Cordel. Wilson Serrani é também um dos maiores especialistas brasileiros na obra de Luiz Gonzaga. Esta edição do Casa das Palavras fica por aqui. Mande sugestões, critique, comente, anote o nosso e-mail casadaspalavras@câmara.leg.br ou então o telefone de graça para 0800 619 619. Nós deixamos você até o nosso próximo programa com uma frase do querido Monteiro Lobato. A cultura se faz por meio do livro. O livro se faz com papel. Carregar de taxas o papel é asfixiar o livro. Asfixiar o livro é matar a cultura. Monteiro Lobato. Obrigado pela audiência, um abraço, boas leituras e até a próxima.